vamos dar sequência, então, ao Congresso, iniciando a palestra sobre a virtópsia, né, avanços e limitações. A virtópsia tem sido muito falada, né, ultimamente, principalmente os meios de comunicação, em vários órgãos de comunicação têm divulgado, e é uma metodologia importante que está sendo desenvolvida. Então, teve uma evolução grande, né, ao longo do tempo. Então, daquela necrópsia que se conhecia, a necrópsia acadêmica inicial, muita coisa tem sido modificada e incorporada ao longo dos anos. E é essa parte tecnológica que nós vamos enfocar hoje. Então, a virtópsia ela nasceu de duas evoluções. Então, teve a evolução do procedimento necroscópico em conjunção com uma evolução da parte de radiologia, de imagem médica, né? Então, foi muitos anos para ter essa evolução. A gente começa citando a invenção do raio-x, né, que foi em 1895. Essa é considerada a primeira radiografia. A partir daí, foi muito desenvolvido, e uma das interfaces entre a radiologia médica e a área do direito, especialmente a medicina legal, é a radiologia forense. E é daí que começou a nascer a embriogênese desse procedimento chamado virtópsia, que nós vamos explicar melhor. Então, para mostrar o primórdio desse desenvolvimento da radiologia forense, podemos citar essa radiografia do presidente Roosevelt, presidente americano, após sofrer um atentado. Já naquela época já se executava radiografias com fins legais, né, com fins voltados à área jurídica. Aí, a partir daí, essa radiologia forense, ela teve um certo desenvolvimento, mas foi um desenvolvimento no século XX, um desenvolvimento até certo ponto fraco. A radiologia geral, a radiologia médica, ela se desenvolveu muito mais rapidamente. Então, vários equipamentos foram desenvolvidos. Então, com especial atenção, a gente deve citar a tomografia, ressonância. A partir da década de 70, a radiologia ela desenvolveu muito rápido. E a parte de medicina legal ficou um tempo estagnada. Mas isso começou a mudar nos últimos 10 anos do século XX, né, na década de 90, começou essa revolução, que era a incorporação das técnicas tecnológicas de imagem dentro da medicina legal. E isso começou a mudar todo o contexto e todo o conceito da necrópsia tradicional, né? Antigamente, então, o máximo que se usava eram radiografias simples, por exemplo, para a detecção de projéteis, mas isso, a partir da década de 90, foi totalmente modificado. Então, como nós citamos, então, a virtópsia ela é a conjunção da medicina forense com a radiologia médica. Então, é o uso de tecnologias da área médica com fins periciais, né, na área legal. Esse desenvolvimento se deram em duas vertentes principais que nós precisamos citar, né? Então, os países que deram o pontapé inicial foram Alemanha, Estados Unidos, Japão. Eles tiveram um foco inicial de modalidades diagnósticas de complementação. Então, quer dizer, a visão deles era: vamos utilizar todas essas tecnologias para ajudar o procedimento necroscópico. Agora, por outro lado, teve um outro grupo, que é o grupo suíço, que ele aventou a possibilidade de se extinguir completamente uma necrópsia tradicional. Então, o que se faria, né? O que esse grupo propõe? A somatória de diversas modalidades diagnósticas para, a partir da conjunção delas, se substituir completamente. Então, no caso do procedimento necroscópico, não se faria mais uma necrópsia tradicional. Não se abre o corpo, muda-se tudo para uma modalidade virtual, por meio de todas as tecnologias. E é isso que a gente vai abordar hoje na aula, na palestra de hoje. A virtópsia, como ela foi proposta, né, inicialmente por esse grupo suíço, então é a conjunção de modalidades como tomografia, ressonância, biópsias, imagem de superfície através de robôs, scanners, angiografia pós-mortem,
e fotogrametria. Nós vamos abordar tudo isso rapidamente, mas para se ter um panorama geral. Isso seria mais ou menos os equipamentos que estariam relacionados com o procedimento da virtópsia, né? Então, entrariam tomografia, equipamentos para fazer angiografia pós-mortem. Quem não está habituado com a metodologia, nós vamos acabar citando, então, para ficar mais fácil, né? Porque são equipamentos diferentes, às vezes é difícil de entender, mas nós vamos citar rapidamente. E câmeras, robôs, então tudo isso o que esse grupo propõe é a possibilidade de se substituir tudo isso por essa modalidade digital. Aqui para mostrar a interação de software também, isso nós vamos mostrar também. Eu vou mostrar rapidamente um vídeo para se ter uma ideia do que o grupo suíço propõe, né? Como que é feito o procedimento. Então, lá na Suíça tem dois grupos principais, que é Zurich e Bern, e eles que iniciaram essa abordagem da virtópsia. Então, eles inicialmente, esse robô faz fotografias, né, faz uma filmagem do corpo, uma filmagem externa de todo o corpo antes da realização da tomografia. Depois é realizada uma tomografia computadorizada, que é um método que é baseado em radiações e faz imagens internas do corpo humano. Posteriormente, eles realizam ressonância magnética do corpo. Então, são diferentes modalidades que obtêm a imagem interna do corpo humano para se poder obter mais dados. Após a realização da ressonância, eles realizam a angiografia. Eu já vou até falando, porque o vídeo até é rápido, né? A angiografia, você disseca um vaso e pode injetar contraste dentro da vascularização do ser humano. E aí aquilo depois é obtido em imagens, e aí se analisa os vasos internos. Então as artérias, as veias, elas são todas detectadas. E por fim ainda se realiza a biópsia. Então, isso é só para se ter um panorama geral de qual é o procedimento, mas agora a gente vai com calma citar quais são as imagens que se obtém, quais são as vantagens, e citar principalmente alguns casos, a experiência nossa dentro da polícia científica. Nós já temos utilizado o tomógrafo, então, principalmente para as perícias mais complexas, a gente já realiza a tomografia de todos os casos, inclusive todos os casos de repercussão, casos mais difíceis, a gente acaba tomografando e já entra dentro desse contexto da virtópsia. Então, quais são as vantagens, né? Antes da gente citar alguns casos e as modalidades, vamos citar genericamente quais são as vantagens. As vantagens principais do método da virtópsia, vamos começar citando o arquivo, quer dizer, um arquivo eterno, né? Ele não se degrada, então você obtém as imagens, aquilo vai ficar armazenado digitalmente, pode ser consultado quantas vezes for necessário. Então, depois de 10 anos, vai ter uma nova investigação ou tem algum outro dado para ser avaliado, então pode se levantar de novo as imagens. Então, não é como a necrópsia, se faz uma vez, acabou. O que foi feito e espera-se que seja, né, obtido todos os dados. Agora, no caso da virtópsia, não. O dado foi todo obtido e quantas vezes forem necessários a reconsulta, a discussão entre os vários profissionais, é possível isso, né, independente dos anos. Além disso, ele pode ser eventualmente discutido em centros, então as imagens podem ser enviadas de um centro para outro, até mesmo discussões com grupos do exterior que possam ter experiência em algum caso. Então, se faz a virtópsia de um caso aqui no Brasil, depois, posteriormente, por telemedicina, essas imagens podem ser trocadas, né, e ser analisado em conjunto. Então, isso é importantíssimo. E a outra parte é assim, como vai se mostrar o caso em tribunal ou para a justiça. Ajuda demais. Porque a virtópsia, na hora de tribunal, você consegue mostrar as imagens. Então, mostrar lá o projétil, aonde entrou, aonde saiu, como que funciona, quais foram os tipos de lesões. Então,
isso, a virtópsia tem se provado no tribunal altamente, isso em todos os países que a utilizam, tem se mostrado altamente eficaz e com benefícios à justiça. Então, para todo o sistema judiciário. E além dessas vantagens, assim, com relação ao fato de ser uma modalidade digital, ao arquivo, a poder se trocar essas imagens, assim, ela possibilita a detecção de lesões pequenas que não são detectadas na metodologia convencional. Ela pode direcionar a metodologia convencional. Então, se for, eventualmente, pode ser feita as duas modalidades. Então, se faz a virtópsia antes para direcionar o procedimento seguinte. Então, na virtópsia já se detecta quais são as lesões principais e, eventualmente, já se faz uma necrópsia direcionada, com ganho de tempo e, com certeza, com ganho de qualidade, para se pesquisar lesões menores, lesões mais específicas. Né? Então, uma coisa importante, é isso que a gente citou, não degrada o objeto de perícia. Então, quando se faz a virtópsia, você não está cortando, não está influenciando na perícia. Então, ela mantém o objeto pericial intacto para posteriores perícias. Então, nesses aspectos, ela tem bastante ganho. E em várias patologias específicas que nós vamos citar. Então, para alguns tipos de lesões e de patologias, a virtópsia ela é superior. Em alguns, ainda a literatura não mostra essa superioridade, e aí a virtópsia seria um método adjuvante. Então, e isso tudo a gente vai citar agora, né? Agora, com relação a limitações, antes da gente começar a mostrar alguns casos, em alguns casos de morte natural, a virtópsia ainda ela não consegue detectar com o tamanho da eficácia de uma necrópsia convencional, apesar que já existem alguns trabalhos em nível internacional, até de revista de primeira linha, mostrando a virtópsia definindo os casos em 80% das vezes. Então está se aproximando muito. Com o desenvolvimento tecnológico, cada dia mais a virtópsia vai ficando mais específica, mais fidedigna. Né? Então vamos citar alguns casos. Esse caso, por exemplo, foi obtido lá na Polícia Científica, no Instituto Médico Legal também, só para se ter uma ideia de qual é o nível de detalhamento. Então, a gente consegue uma reconstrução do crânio. Nesse caso, já tinha sido feita a necrópsia, né? Foi feito a posteriori, mas a gente vê que ele dá um nível de detalhamento altíssimo em todos os eixos, né? Então, o eixo que precisar se observar, se é anterior, posterior, ou por baixo, por cima, o jeito que for necessário realizar o exame, é possível fazer as reconstruções. Vamos mostrar aqui, né, em outro eixo. Esse aqui não está rodando, vamos para o próximo. Aqui, para mostrar um outro caso, o que é possível fazer, esse osso aqui é um osso, o ióide, é um osso cervical, né, da região cervical. Então, esse é um caso também nosso lá da Polícia Científica, onde havia uma suspeita de enforcamento, né, e aí precisava se analisar o ióide. Então, o que a tomografia permite fazer, né, no caso a virtópsia? A gente consegue extrair todo o resto do organismo e deixar só aquele osso para análise. E aí você consegue olhar ele também de cima para baixo, lateralmente, rodar isso manualmente. Aqui fica mais difícil da gente mostrar, então a gente fez pequenos vídeos, né? Mas, basicamente, o que precisa ser feito, manipulado na hora, com o mouse, a gente vai puxando a imagem, aumenta, diminui, mede densidade, inverte as imagens. Então, isso tudo são ganhos importantíssimos. Nesse caso, se afastou, né? Como não tinha lesão do ióide, né, foi uma dos aspectos de afastar, né, uma lesão por enforcamento, mas para se ter uma ideia de tudo aquilo que é possível fazer. Na literatura também tem usos diversos em diversas patologias. Aqui é só para mostrar uma reconstrução craniana. Essa não foi no Instituto, é de um outro órgão internacional, mostrando uma diferença entre uma fratura por queda de altura, né? Então um crânio mais esfacelado, né? Fraturas mais múltiplas, mais esparsas, comparando com uma martelada,
né? Então, a gente vê como isso, necessitando ser apresentado num tribunal, como facilita, né? Na hora de ser observado, na hora de ser passado para a júdice, como é fácil de mostrar, de ficar uma coisa mais apresentável, né? E tecnicamente bastante eficiente. Aqui é um outro caso do Instituto, né? Esse também foi um caso de grande repercussão aqui no município de São Paulo, com uma fratura extensa nessa região. Esse caso, a parte de virtópsia, a parte de tomografia, acabou influenciando muito positivamente no caso, porque inicialmente não se sabia que existia um projétil envolvido, né? E não se tinha um projétil grande, projétil metálico. Quando foi feita a tomografia, se detectou, não sei se pela luminosidade é possível observar, mas tem pequenos pontos brancos aqui, né, na mesma coloração aqui da dentição, né, das obturações. Então, a partir disso, foi detectado que existiam pequenos rastilhos metálicos. Então, para esse caso, quando se detectou que haviam rastilhos metálicos, se mudou o panorama da investigação e foi atrás da cena do crime e foi obtido um projétil depois. Então, no momento em que a tomografia ela participou, ela ajudou bastante no direcionamento do caso. Então, isso tudo é possível com essa metodologia, né? Então, detectar as pequenas fraturas, os fragmentos metálicos, né? Aqui até o corpo foi colocado no mesmo eixo do crânio, isso tudo facilita, né, na hora da observação, na hora do raciocínio pericial. Aqui é um outro caso também, um caso também de repercussão aqui em São Paulo, também amplamente divulgado na imprensa. Também se tinha uma suspeita de enforcamento, né? Na verdade, esganadura, né? Que aí é, no caso, com a mão mesmo. E nesse caso foi possível, pela tomografia, se detectar essa esganadura por uma lesão no processo estiloide, que eu vou mostrar para vocês. Né, é um detalhe anatômico, né, quem não é da área médica, mas é um pequeno osso que a gente tem aqui que sai da mastoide. Ele é pontudo, ele é fino e pontudo, né? E no caso de esganadura ele pode sofrer lesão. Então a tomografia nesse caso demonstrou que havia fratura e luxação, né? Havia um deslocamento do processo estiloide e pôde-se confirmar, né, a compatibilidade com a possibilidade de esganadura, né? Deixa eu passar mais um. Então aqui, de novo, o processo estiloide, né? Então ele deslocado da mastoide, esse osso aqui chama mastoide, e esse é o processo estiloide. Então o processo estiloide deslocado e luxado, né? Ele fora do eixo normal. Analisando nessa vista posterior do crânio, a gente vê também, ó, os dois processos estiloide com lesão. Normalmente o estiloide ele é anteriorizado e medianizado. Esse aqui ele estava lateral, né? Então a esganadura levou uma luxação do osso e isso pode ser obtido só pela tomografia. Então, num caso desse, o caso passou pela tomografia, pelo processo de virtópsia, já se detecta as lesões antes mesmo de abrir. Então, às vezes, até como método complementar, ajuda o procedimento necroscópico e, em alguns casos, é possível se eliminar o procedimento necroscópico, né? Isso que vai ser o grande avanço e é o que se está estudando agora. A validação do método, excetuando-se a necrópsia comum, né? Atualmente, a literatura ela dá um embasamento amplo para o uso dessas modalidades de forma complementar, né? Países como a Austrália chegam a fazer 5.000 tomografias em cadáver, né? A Alemanha tem feito bastante, né? A Suíça tem todo esse arsenal diagnóstico. Então, é a necrópsia do século XXI, né? Essa modalidade toda, com o desenvolvimento, com a validação do método, a tendência é cada vez mais se utilizar esses métodos, né? Aqui também foi obtido de um outro órgão internacional. Eles até utilizam um software específico. É interessantíssimo a gente notar como ele mostra, só pela tomografia e com esse software, mostra a trajetória de um projétil, né? Então,
só pela tomografia já se estabelece a trajetória, né? Fica muito mais simples, né? de se analisar. Né? Até mesmo o procedimento necroscópico é complexo, né? Tem que se abrindo por etapas, tudo. Então, com imagem, a coisa já fica mais delimitada, mais definida, né? Para poder ser feita toda a perícia. Né? Para detecção de entrada e saída, né? Quer dizer, a entrada menor, aqui a saída mais ampla, tal. Então, é possível se detectar essas lesões. Aqui mostrando um exemplo de comparação macroscópica, né? A tomografia tridimensional pós-reconstrução, né? Com a análise macroscópica. Quer dizer, a imagem é idêntica, né? Muitas vezes você pode prescindir de uma para analisar pela outra, né? O tipo de lesão, as bordas, isso é tudo facilmente analisado. E o método, né? A tomografia, quem não tem vivência na área, é um tubo, né? Helicoidal, e o corpo passa dentro daquele arco, e é um exame muito rápido. Esse exame é um exame de um corpo inteiro, num aparelho assim bem tecnológico, como o nosso, da Polícia Científica, que tem 16 canais, é um exame que não demora 5 minutos para fazer. E aí você obtém uma imagem que é eterna. Para sempre vai estar lá a análise de todos os ossos, do pulmão, do encéfalo. Então, isso tudo em 5 minutos, rapidamente é obtida essas imagens. Aqui para mostrar também, por tomografia, uma reconstrução, mostrando a trajetória, né? O software pode dar coloração, quando necessário, ele coloca a coloração e aí é possível obter da onde que o projétil passou e para onde ele foi. Né? Então, a gente mostrou aqui várias aplicações com relação a projéteis, né? Mas não é só com relação a projéteis. Por exemplo, se pesquisarmos agentes pérfuro-cortante, né? Que é a faca, né? Então, aqui numa tomografia também, né? numa reconstrução que a gente chama de MPR, olha a trajetória da faca, né? Totalmente bem delimitada aqui, tranquilo. Dá até para ver um enfisema aqui, né, um pouquinho de gás, né, onde entrou. Então, isso facilita bastante, né, especialmente, né, como dissemos até na apresentação em júri, né, fica fácil de quem não é da área entender também o que se passou, né, aí dá para entender bem. E os softwares atuais, eles permitem, além de se obter a imagem interna, ainda fazer a correlação com a imagem externa. Então, muitas vezes, por exemplo, na questão de faca, ainda se coloca qual faca foi, reconstrói aquela imagem e vê se ela é pertinente uma com a outra. Né? É possível fazer a reconstrução do objeto e correlacionar com a reconstrução do ferimento. Né? Isso tudo, agora, cada vez mais está sendo desenvolvido. O outro método que é utilizado, que é a ressonância magnética. A ressonância magnética já é um exame um pouco mais demorado, e é um exame que, assim, a tomografia para ossos ela é um exame excelente. A ressonância, ela, além da parte óssea, para partes moles, ela tem uma sensibilidade muito boa. Então, aqui, numa ressonância simples, né, numa sequência que a gente chama de T2, dá para ver uma trajetória de projétil também atravessando o cerebelo, né, na região posterior. Né? Então, muito tranquilo. Numa única sequência de ressonância já é possível detectar a trajetória, né, para poder ser feita toda a análise. Aqui outra ressonância, né, mostrando um caso traumático. Então, esse é o espécime macroscópico, né, patológico. Então, depois de feita a necrópsia, que foi tirada uma peça, fazendo a correlação com a ressonância, como a ressonância detecta perfeitamente a lesão que foi visualizada na macroscopia, né, sem abrir o corpo. Então, quer dizer, essa imagem é obtida sem abertura de corpo e depois que aberto aqui é mostrada a lesão que foi obtida na ressonância. Né? Então, a gente detecta que a detecção é altamente precisa, né, dos diversos métodos. Aqui também é uma imagem da Universidade de Zurique, mostrando a angiografia. Essa angiografia é um método de imagem, né, aquele que a gente citou, onde é obtida imagens da
parte vascular do ser humano. Então, como é feito isso? Normalmente, no vivo é muito tranquilo. Existe uma coisa que chama bomba de infusão, aí se cateteriza uma veia, uma artéria, e com aquela bomba de infusão injeta contraste. Agora, no morto, como não tem a bomba, o coração não está bombeando, aí é preciso uma máquina que faça como se fosse um coração e pulmão. Quer dizer, ele empurra sangue de um lado e puxa do outro, para poder fazer circular o contraste dentro. Mas com o desenvolvimento da metodologia, também foi possível obter as imagens angiográficas pós-mortem. E são imagens assim espetaculares. Toda a árvore vascular é visualizada. Então, uma pequena lesão de aorta, uma facada no peito com uma lesão de aorta, na hora faz angiografia, até se observa onde o contraste está saindo. Então, da mesma forma, ele também possibilita toda essa análise. Então, aqui para mostrar uma angiografia pós-mortem, né? Então, quer dizer, aqui está o arco aórtico, a carótida, a subclávia. Então, todas as artérias do ser humano que a gente conhece, obtém, abrindo o cadáver, é possível obter com a contrastação pós-mortem, né? Com aparelho simples. Inclusive, atualmente, o Instituto Médico Legal está desenvolvendo, junto com a Universidade de São Paulo, né? A Universidade de São Paulo desenvolveu o método e agora, em termos de convênio, nós estamos trazendo também para a Polícia Científica essa modalidade, esse maquinário, para poder efetuar as angiografias também dentro do Instituto. Aqui um caso, né, assim, mostrando a eficácia, uma detecção altíssima, né, das patologias. Então, aqui onde está a seta preta, né, a parte branca é uma artéria do corpo humano preenchida por contraste. Então, aquele contraste que é injetado, né, a partir da máquina, ele dá essa coloração. Essa artéria é a artéria pulmonar, né, o tronco da pulmonar. Nessa área deveria ter esse material branco, mas não tinha. Então, pela tomografia, pela angiografia pós-mortem, se detectou que havia um trombo nessa região. Depois foi feita a necrópsia aberta e se olha o trombo lá. Então, antes de se abrir, já se tinha o diagnóstico, quer dizer, um tromboembolismo pulmonar, né? Isso fez com que a pessoa morresse, né? Esse trombo maciço dentro da artéria pulmonar. E já foi visto, né, pela angiografia. Essa angiografia, é bom citar, é só essa parte do contraste que é extra, porque se usa a tomografia. Então, quer dizer, já tem a tomografia para fazer os exames, aí para fazer a angiografia, a única coisa que se tem que fazer é cateterizar a artéria e injetar o contraste. Aí se obtém essas imagens, né, de toda a parte arterial e venosa. Um outro caso bastante importante aqui para mostrar, por exemplo, no caso de infarto, né, obstrução coronária. Então, se injeta o contraste pela angiografia e aí com reconstruções finas do coração, né, então a área cardíaca aqui, dá para se notar um trombão aqui, ocluindo a passagem de contraste na coronária, né? Então, também, sem abrir o corpo humano, se faz a detecção de um infarto, né, do miocárdio por oclusão da coronária, né? Então, até mesmo para mortes naturais, né? A morte violenta ela é até mais simples de ser detectada, né? Porque aí existem fraturas, existem projéteis, né? Então, até no caso de morte natural é possível se detectar as lesões, né? Aqui mostrando também a contrastação das artérias abdominais. Então, é uma modalidade que também tem se desenvolvido muito e permite a detecção aí de várias patologias. Além da angiografia, ainda outra metodologia que pode ser utilizada para se evitar abrir o cadáver e formar esse ciclo da virtópsia é a realização das biópsias, que podem ser ou não com robôs, né? Vocês viram naquele vídeo, era com robô. Quer dizer, o que a gente faz? Lá na Suíça, eles apontam só o local pela tomografia. Então, por exemplo, se suspeita que tem uma doença no fígado. Então, vai lá no aparelho, na tomografia, aponta o fígado, só clica no botão, o robô vai lá e faz a biópsia, né? Ou, não precisa ser com robô. A gente tendo a imagem tomográfica e viu a lesão na tomografia, você pode manualmente ir lá e fazer uma biópsia guiada pela tomografia. Então, pode ser feita com o robô ou sem o robô.
e evita muitas vezes de ter que abrir o corpo, né? Em algum caso que está se pesquisando, até mesmo um infarto, é possível. Fez a tomografia, analisou a área cardíaca, está com suspeita de infarto, com ou sem o robô pode fazer uma biópsia cardíaca, né? E vai lá, tira um fragmento do coração e manda para análise laboratorial, né? Isso tudo é possível e tem sido feito, né? Nesses casos era um tumor cerebral, né? Era um meningioma, e aqui um tumor pulmonar, né? Então foram feitas biópsias guiadas por tomografia. E além dessas, nós enfocamos, né, nesses primeiros casos, então, projéteis de arma de fogo e facadas, né? E algumas outras metodologias, mas é utilizado para trauma fechado, enforcamento, afogamento. Nós vamos mostrar mais alguns casos. Então, em carbonizados, tem esse sinal que chama o HIT epidural, então é um sinal patognomônico, né? Então é possível, né, fazer o diagnóstico. Nos carbonizados é importante a parte de identificação. A virtópsia ela é importantíssima na identificação, através da arcada dentária. Então, se tiver um exame prévio da pessoa que faleceu e depois ela foi queimada, faz a tomografia, a reconstrução da arcada dentária dela depois é confrontada com a documentação odontológica prévia que ela tinha e se firma a identificação. De forma simples, tranquila, né, sem grandes procedimentos invasivos. No trauma fechado, né, é utilizado, né, a ressonância ela tem uma sensibilidade altíssima, né, trauma fechado que a gente diz por exemplo, uma batida de carro com o cinto, então aquele trauma que não tem transfixação, né, então, e dá lesões internas. Então é possível detectar as lesões. Afogamento também existem alguns sinais, né, a gente chama de opacidade em vidro fosco e mais líquido nos seios da face, líquido dentro da árvore brônquica, né? Isso tudo, e depois a macroscopia, né? Para se comparar. Então, é possível ter indícios, né? Não indícios patognomônicos, mas que sugerem o diagnóstico, né? No caso do afogamento. Aqui um caso de enforcamento, também um caso interessante, né? Esse pequeno tracinho branco aqui, né? Que a gente chama de um hipersinal na ressonância, mostrava, né, num caso de enforcamento, mostrava que havia, na lesão, havia reação vital. O que é a reação vital? Quer dizer, quando houve o enforcamento, a pessoa ainda estava viva. Então, isso é uma coisa importantíssima também para a investigação criminal. Então, como se detectou esse hipersinal, né, que a gente chama, que é compatível com a degradação de hemoglobina, ou seja, havia um hematoma, se pode aferir que a pessoa, no ato de enforcamento, estava viva. Então, isso são dados fundamentais, né, para qualquer procedimento investigatório. Além disso, né, como eu falei, a parte de antropologia e antropometria, quer dizer, as diversas medidas que são feitas nos ossos atualmente, né, que você tem que tirar extrair o osso para fazer medidas. Isso aí pode ser feito pela tomografia, direto. Então, qualquer medida de crânio, medida de ossos longos, isso aí pela tomografia é possível de ser realizado. Né, aqui um caso de identificação, também da Universidade de Zurique, mostrando, né, então, existia uma documentação odontológica prévia, aí houve o acidente grave, né? E aí foi feita a reconstrução pelo Dental Scan, que é o software odontológico, né, da tomografia, e aí, pelas duas documentações, se afirma a identificação, né, já só pela análise das imagens. Aqui um caso de desastre de massa, esse caso foi na Alemanha em 2008. Olha ao que se reduziu um pedaço de corpo que foi localizado no local do acidente. Tinha uma massa amorfa, não se sabe o que é, né? Tem lá aquele material, aí foi tomografado o material, aí se detecta, né, um pedaço de bacia, de ilíaco, de fêmur, coluna. Então, quer dizer, uma coisa que não dá para saber o que é. Pela tomografia se analisa e pode ser detectado que são ossos bem definidos, né, do corpo humano. Né? Então, para todos esses tipos de uso. Né? Então, e a tomografia é uma metodologia importante no caso de desastre de massa por ser rápida. Então,
se tiver que Deus proteja nessa terra, que não exista um outro acidente como o da TAM, mas algo similar que o Instituto já passou e enfrentou dificuldades para se identificar, tal. 100 corpos, 150 corpos, é possível tomografar todos rapidamente, né? Então, se coloca um atrás do outro, tomografando e obtendo as imagens eternas, né? Então, se obtém aquela imagem e aquilo vai estar salvo digitalmente, com segurança, e não vai se perder nenhum dado, né? Então, aqui, mais uma vez, para mostrar o procedimento da virtópsia, né? Foram a evolução dos diversos equipamentos. Atualmente, o pessoal na Suíça tem robôs mais modernos, com uma maior capacidade. O robô atual deles, que é da Universidade de Zurique, e um tomógrafo, né, que já é de 128 canais, que é um tomógrafo que é até difícil usar para vivo, mas eles já têm também para uso pericial, né, pós-mortem. Então, né, o pessoal está bem avançado, né, nessa área. Aqui os diversos robôs que podem ser usados. Quer dizer, o robô é um só, mas as diversas ferramentas que o robô pode pegar para utilizar. Então, ferramentas para fazer biópsia, ferramentas para filmagem, ferramentas para fotografia, tudo automatizado. Pelo software, vai lá, ordena o software o que se quer que faça, e o robô vai lá, pega, fotografa, filma, né, e realiza todo o procedimento. Então, isso é aquela parte interessante que eu falei para vocês, que é assim, faz a tomografia, faz as reconstruções, aí existem as lesões internas. E aí, tendo o objeto, né, que originou o crime, é possível fazer a reconstrução do objeto para fazer o casamento entre as duas imagens. Então, por exemplo, um acidente de trânsito, o indivíduo foi atropelado. Aí deixou umas lesões que são detectadas pela tomografia. O tipo de deformação nos ossos e deformação corpórea na pessoa pode ser confrontada com a deformação do veículo. Então as câmeras especiais filmam o veículo, a reconstrução dessa deformação com a reconstrução do corpo faz se há o casamento ou não. Então, em termos investigatórios, é impressionante, né? Porque aí você consegue confrontar as histórias e é o próprio software que fala. Há congruência entre as duas imagens, né? E até mesmo para tiro, né? Então, às vezes, até o eixo em que o tiro foi efetuado, é possível isso fazer o confronto, né, entre o software externo e o interno. Aqui um exemplo também, saiu na revista Pathology, em que eles fizeram um confronto de uma área que foi mordida. Então, pela deformação obtida na pele, foi feito o casamento com com uma reconstrução dentária, para ver, era essa arcada que efetuou aquela mordedura, aí o software vai falar pela análise, é essa mesmo, né? Então, é uma coisa altamente avançada. A mesma coisa com faca, então, né, é possível fazer a correlação entre as imagens internas e externas. É a mesma coisa, né? Isso aqui também foi fotografado no Instituto, né? Essa empresa, a Robtech, ela esteve lá com a gente no Instituto Médico Legal e trouxe esse molde, só para se ter uma ideia do que é possível fazer. Isso aqui é uma impressão tridimensional. Não sei quem já está habituado, né? A impressora 3D, ela imprime um objeto que você, por software, manda ela imprimir. Então, você tendo as imagens da tomografia, por exemplo, você tem lá um crânio, fez a tomografia do crânio. Você, a partir dessas imagens tomográficas, você manda para a impressora 3D e ela vai dar um molde. Então, com isso também abrem-se inúmeros leques. Então, dá para levar até no tribunal. Então, teve lá uma lesão, tal, leva o molde na hora para dizer, ó, entrou aqui lesão, teve esse tipo de lesão. Então, são evoluções aí que são importantíssimas aí nessa área criminal. Eu acho que uma parte importante que eu fiz questão de citar, como nós estamos dentro aqui da OAB, né, é uma parte importante que é a questão legal, né, que isso agora cada vez mais vai emergir, que é a discussão jurídica sobre o método. Então, que algumas coisas precisam ainda ser discutidas, né.
Então, assim, o que se pode dizer atualmente? É discussão escassa, né, porque o método está começando agora. Quais institutos que a gente sabe? O Instituto de São Paulo, que tem um tomógrafo, né? Existe a Universidade de São Paulo também já tem um tomógrafo, e eles estão com o pé já assim, se antecipando, eles em breve estão conseguindo instalar uma ressonância. Lá, então, são assim 2 institutos que eu sei que já estão equipados. Agora, fora de São Paulo, eu acho que não tem nenhum outro instituto. Parece que acho que Minas agora ia fazer uma aquisição de uma tomografia. A Secretaria Nacional de Segurança Pública parece que vai fazer uma aquisição para alguns estados. Então, quer dizer, é embrionário o uso da metodologia, então isso precisa ser discutido. Não tem jurisprudência também. E aí entra, né, as questões, né, do CPP, quando que você pode deixar de abrir alguma cavidade corporal, né? Então, isso precisa ver como que vai ficar isso na praxis, né, do dia a dia. Então, um determinado perito faz a virtópsia e já ficou satisfeito com as imagens que ele obteve. Fala, ó, já dá para eu afirmar a causa-mortis, não quero abrir. Será que isso vai ter implicação? Alguém vai, na hora no tribunal, vai questionar por que não foi aberto? Então, essa discussão é que precisa ser levada agora para frente, e nós estamos aqui, né, no local certo, né, para iniciar essa discussão. Então, para concluir, eu acho que deu para se ter uma ideia, né, da metodologia, né, como funciona a metodologia, quais são os equipamentos, quais as vantagens principais, né? Então, a literatura mundial já mostra quais os pontos que tem que já demonstram um benefício, né, sem sombra de dúvidas, em quais casos ela pode trabalhar como método complementar, né? Em quais casos poderia ser um método, né, substitutivo, né, que é no caso da virtópsia mesmo, quer dizer, se abole completamente, em qual caso é possível fazer isso, nem vai necropsiar, né? Eu enfatizo de novo, atualmente, em muitos casos, a literatura fala, todas essas modalidades de imagens são altamente eficazes, ajudam na investigação e ajudam na parte médico-legal, mas em muitos casos não substituem completamente a necrópsia, né? Em alguns outros casos, e aí entra, né, no caso, a nossa visão com a vivência dos casos que a gente está tendo, em muitos casos, sim, vai ser possível se abolir a metodologia convencional, né? Em alguns casos, ainda não, que entra naquela limitação. Por exemplo, um projeto de arma de fogo, já se detectou a morte, você não vai ter nenhum benefício, só que precisa retirar o projétil. Então você vai ter que continuar abrindo, pelo menos naquele local, para retirar o projétil para balística, mas não para detecção de causa-morte, porque muitas vezes você já olha, tem lesão cardíaca, tem o projétil e já fecha o caso, né? E em alguns outros pontos é altamente promissor. Alguns artigos aí importantes, mais recentes, né? E aí está meu e-mail para qualquer dúvida, se precisar alguma discussão posterior, nós estamos à disposição aí para qualquer questionamento.